A ontopsicologia é uma ciência humanista contemporânea que é hoje estudada, pesquisada e aplicada por instituições de ensino de diversos países. No quadro das ciências, difere-se pelo seu objeto específico, o nexo ontológico. As ciências contemporâneas, como a sociologia, a medicina, a economia, analisam seus objetos de estudo a partir das fenomenologias, utilizando um eu cultural formado pela sociedade. O operador de ciência investiga seu objeto analisando a sua bibliografia, a sua história, o que os outros dizem sobre aquele fato. Estuda um eu aplicado aos fenômenos, não considerando o em si da causalidade. O problema de base reside num instrumento de conhecimento utilizado em qualquer ciência: o eu do sujeito, o eu do operador de ciência. E já a psicanálise nos diz que essa é apenas uma pequena parte, que o homem, em 70 a 80%, é inconsciente a si mesmo. O resultado é que os grandes problemas aos quais a ciência se propõe a resolver persistem. A fenomenologia deve ser estudada, e isso já fazemos bem, mas desse modo não chegamos à causalidade do sintoma, do fenômeno, do objeto. Muitos pesquisadores sinalizaram esse limite, em particular o físico Heisenberg e o filósofo Russell, que explicitou a crise das ciências europeias. É preciso, portanto, um outro tipo de análise, contemporânea análise dos fenômenos, conhecendo profundamente o panorama das ciências, com uma formação intelectual rara e 4 doutorados, segundo os critérios canônicos das maiores universidades europeias. Antônio Meneghetti vai adiante na pesquisa. Cria e aperfeiçoa uma metodologia científica durante 10 anos de atividade clínica, a ontopsicologia. Essa análise é realizada a partir de informações que já são ativas por natureza, intrínseca entre homem e ambiente, homem e objeto de pesquisa. A ontopsicologia descobriu que existe um link a priori que vai do operador ao objeto de pesquisa. Estas informações são transportadas por aquilo que Meneghetti definiu campo semântico, uma comunicação que nos dá a relação direta entre percepção orgânica e em si da causalidade. Esse link é baseado na intuição de um núcleo informático, definido por Meneghetti de em si ôntico. O em si ôntico, ou critério base, comunica através do campo semântico, o qual interage diretamente com a causalidade do objeto, e essa percepção, essa informação, ocorre entre o interno do pesquisador e o interno do objeto. E por que essas informações, que são dadas por natureza, não chegam ao eu do sujeito? No interior desses dois conhecimentos, isto é, o critério ou em si ôntico e a sua emanação, a sua ação ad extra, que é o campo semântico, Meneghetti descobriu que existe também um alterador constante que denominou monitor de deflexão. Esse mecanismo nasce da milenar cultura dos povos. A lógica racional tradicional criou um macrosistema que determinou, também no código linguístico, também em relação a tudo que é semiótica de expressão, uma alteração nos processos lógicos da nossa mente. Através da metodologia ontopsicológica, criada e aprimorada por Meneghetti nos últimos 40 anos, descrita em mais de 40 obras e apresentada em diversos congressos científicos no Brasil e no exterior, é possível autenticar o instrumento racional, consentindo a reversibilidade entre eu e em si ôntico. Temos, portanto, junto a tudo o que dizem as ciências, uma informação a mais, um conhecimento a mais que, cruzado, colocado junto com o outro, nos dá a exatidão do conhecimento racional objetivo. A ontopsicologia, no seu modo de fazer, primeiro dá uma reforma de investigação, uma reforma de abordagem ao eu lógico, isto é, torna preciso um instrumento de investigação da racionalidade sobre o objeto. E isso ocorre sempre com base na indicação, na informação que dá o campo semântico do em si ou núcleo da causalidade. Neste ponto, nós temos a competência exata. Essa formação consente o nexo ontológico entre indivíduo e problema, entre sujeito e objeto.
uma formação passepartout que pode ser operada no interior de qualquer ciência, sendo, portanto, interdisciplinar. Preocupando-se com a exatidão do pesquisador, é uma competência que pode ser adaptada em todos os campos, porque diz respeito ao homem. E as ciências são os objetos onde o homem se aplica. Pode ser então usada em todas aquelas ciências, em todas aquelas técnicas onde o homem pesquisador estabeleceu, configurou divisões, categorias na ciência. Porém, por mais que nós tenhamos dividido para entendermos melhor, para sermos mais funcionais ao resultado, permanece sempre essa carência da causalidade primeira. O bacharelado em ontopsicologia, portanto, forma o técnico capaz da racionalidade com nexo ontológico. Faz o uno, o link entre sujeito e objeto. A Antônio Meneghetti Faculdade oferece a formação que abre essa possibilidade. Coloca a inteligência do técnico, do cientista, em conexão com a causalidade da vida, da situação, de efeitos que operam dentro do homem, da natureza, da sociedade.